Tivemos na vigília, foi uma benção, meus irmãos, a vigília com as mulheres de fé. A igreja estava lotada, né? A organização muito linda mesmo. As mulheres de fé de Teresina realmente estão de parabéns. Uma vigília tremenda, poderosa, onde a presença de Deus impactou vidas e recebemos a palavra de Deus. Amém? Levanta tuas duas mãos, cante comigo assim, em alto e bom som. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Com a mão levantada assim, ó. Porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, cante, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quanto enfim chegar a hora, enfrentarei, sem medo então, tereis vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, cante. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive. Aleluias. Aplausos para Jesus, adore o nome do Senhor, Ele merece. Quem trouxe as vossas Bíblias, palavra do Senhor, abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58, versículo 1, livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo de número 1, diz assim: clama em alta voz, não te detenha, levanta a voz como a trombeta, e anunciai ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Amém? Somente até aqui. Diga comigo assim: meu Deus, a tua palavra é fiel, é verdadeira. Diga: Deus, eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor tem preparado para cada um de nós uma palavra que vai nos erguer, uma palavra que vai nos levantar,
uma palavra poderosa. Eu tenho certeza, meu Deus, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Tome os vossos assentos. Glória a Jesus. Você pode glorificar, magnificar, exaltar, reconhecendo a grandeza deste Deus que está sentado no seu trono de glória e que merece toda a honra e todo louvor. Queridos e amados irmãos, para nesta manhã o Senhor Deus tem colocado em meu coração para ministrar sobre esta palavra. Eu tenho certeza que todas as vezes que nós participa de um culto como este, principalmente da ceia do Senhor, nós sabemos que a Santa Ceia é o memorial do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E esta manhã é uma manhã de reflexão, uma manhã de pacto, uma manhã de aliança com Deus, uma manhã de concerto com Deus. E temos certeza que nós iremos sair daqui não da mesma forma que nós chegamos, mas nós sairemos daqui hoje convictos, crendo, acreditando que Deus nos levantou como uma voz profética para fazer a obra de Deus. Você é mais um que Deus tem levantado. Olha para quem está perto de você, diga: você é alguém que Deus levantou para fazer a diferença neste século. Deus te levantou para fazer a diferença neste mundo cheio de tantas situações negativas, de tantas coisas ruins. O mundo que nós estamos vivendo está cheio de tantas coisas terríveis, desagradáveis. É a turbulência, situações terríveis. Mas nós que servimos a Deus, temos que profetizar que Deus, Ele pode fazer coisas grandes, poderosas em nosso favor e principalmente em favor desta nação. Levanta a tua mão, quem acredita, dá um brado de glória misturado, porque o nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Prezados e queridos, esta palavra é uma palavra profética. Quando nós lemos aqui no capítulo de número 58 do livro do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque o profeta Isaías foi aquele que mais profetizou acerca do Messias, acerca do Filho de Deus. E nesse texto sagrado, a Bíblia vai nos dizer que Deus ordena ao profeta, o profeta Isaías, para que ele possa erguer a sua voz como trombeta para denunciar o pecado do seu povo. Israel estava passando por uma situação muito difícil. Israel estava passando por uma situação terrível, desagradável, porque o pecado daquele povo estava gerando várias situações no meio deste povo. Porque quando o povo, ele começa a pecar, ele começa a transgredir a lei de Deus, quando ele começa a desobedecer a voz do Senhor, a situação, os problemas começam a surgir, porque são as consequências do pecado do homem, são as consequências do pecado do povo. E as consequências, ela pode gerar sérias situações, problemas desagradáveis para a humanidade.
E todos nós sabemos que o pecado tem predominado no mundo que nós estamos vivendo. A iniquidade tem predominado. O mundo que nós estamos vivendo, o pecado tem gerado consequências terríveis, desagradáveis. E a gente sabe que todo pecado tem as suas consequências. O pecado do povo de Israel estava gerando consequências desagradáveis, mas aquele povo precisava ter uma voz profética para profetizar e alertar que aquele pecado que estava surgindo consequências, estava sofrendo o povo estava passando por situações desagradáveis, situações terríveis por causa do pecado, mas Deus precisava erguer uma voz, para que esta voz pudesse profetizar, para que o povo saísse daquela situação desagradáveis perante Deus, não desobedecendo a voz do Senhor. Então Deus precisa agora do profeta, para que ele possa profetizar, para que aquele povo que estava no meio do pecado, de uma situação terrível. É lógico, querido, que a igreja de Cristo na terra é uma voz profética de Deus para denunciar o pecado do mundo e proclamar uma mensagem profética de arrependimento ao povo que está sofrendo no meio das turbulências terríveis, desagradáveis que tem sofrido a humanidade. A gente sabe que todos os dias, a gente percebe que a imprensa, os meios de comunicações, os jornais, as redes sociais, a gente sabe que todo momento, toda hora temos uma notícia desagradáveis ao mundo. São situações terríveis. As pessoas, diante de tudo que o mundo está vivendo, em meio às guerras, em meio aos conflitos, em meio a estas pandemias ou esta pandemias, porque o mundo não é de agora, esta pandemia que tem gerado situações desagradáveis ao povo, que muitas pessoas infelizmente perderam as suas vidas. Não é de agora, esses males não é de agora, essas situações que hoje acontecem no mundo que nós estamos vivendo, não é de agora, já é muito tempo. Mas por que o mundo tem sofrido tanto? Será que a culpa são dos nossos governadores, é do governo federal? Será que o que está causando esta situação, o problema está nos governantes? É lógico, a gente sabe que existem situações que isso aponta sim para as autoridades, mas em meio a essas tantas coisas terríveis que têm afligido, a fome, a morte, tantas coisas terríveis que têm assolado a terra, queridos, isso é nada mais, nada menos do que o pecado da humanidade que tem gerado sérias consequências. O homem tem se afastado de Deus. O homem tem ignorado os princípios de Deus. A Bíblia vai nos dizer no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, no versículo de número 13, o próprio Senhor Deus disse, quando Deus aparece a Salomão pela segunda vez, Deus lhe faz promessas, e naquele momento, quando Deus falou com Salomão, com todo Israel, Deus disse assim: se eu encerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí ele disse no versículo de número 14:
do capítulo 7 de 2 Crônicas: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Olha para quem está perto de você e diga para ele o que tem acontecido no mundo. O que está acontecendo no mundo? Tantas coisas terríveis, desagradáveis. O mundo está passando, meus irmãos, por situação terrível. O mundo está cheio de violências. A prostituição, terríveis. O pecado está chegando na presença de Deus. O homem não está nem a ir para Deus. As pessoas estão ignorando a palavra de Deus. E por causa destas situações, Deus tem permitido situações acontecer. Isso o próprio Senhor Deus tem permitido. Ele quer chamar a atenção do homem ao arrependimento. Ele quer despertar o coração do homem. Ele quer despertar um pensamento do homem. Mas deixa eu te falar uma coisa: muitas das vezes nós estamos calados. Está faltando homens, mulheres de Deus que possa denunciar que tudo isso que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo não é nada mais, nada menos do que o pecado deste povo que tem gerado a ira de Deus sobre a face da terra. Mas Deus quer levantar uma voz profética para denunciar estas situações. Olha para quem está perto de você, diga para ele: você será uma voz profética nesse tempo, para anunciar, para propagar que tudo que está acontecendo no mundo, aleluia, são as consequências do pecado deste povo. É a iniquidade, aleluia. A voz é uma das mais importantes fenômenos da comunicação humana. Por meio dela manifestamos os nossos pensamentos, intenções, emoções. Com a voz nos comunicamos, conectamos com as pessoas que estão em nossa volta. E no nosso caso, no sentido espiritual, Deus precisa levantar homens e mulheres que estejam dispostos a propagar a palavra de Deus, anunciar, denunciar e anunciar ao mundo e às pessoas que estão em nossa volta que o mundo precisa de arrependimento. Que o mundo precisa de arrependimento. Diga glória a Deus. Agora, a gente sabe que sempre quando o povo de Israel, a nação de Israel, eles estavam em situações desagradáveis perante Deus, com seu pecado, muitas das vezes eles adoravam os deuses pagãos, os deuses como Zebúbio, os deuses de Edrom, Baal e tantos outros deuses. Eles se curvavam, mas muitas das vezes era necessário Deus permitir tais situações no meio do povo para que eles pudessem se arrepender e recorrer a Cristo, e recorrer a Deus. A gente percebe aqui, se nós ler aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1 a 24, você pode perceber que no meio de uma situação em que o povo de Israel estava vivendo, Deus levantou o profeta Elias com uma voz profética
profética para denunciar o pecado de Israel e frear aquilo que estava oculto, ou seja, o povo que estava se dobrando diante de Baal. A Bíblia vai nos dizer que no tempo do rei Acabe, no tempo da sua esposa, né, que era Jezabel, ela procurava chamar a atenção do povo para que eles pudessem se dobrar diante de Baal e tantos outros deuses. Mas no meio desta situação, Deus levantou Elias, o profeta, para denunciar que aquilo que eles estavam fazendo estava errado na presença de Deus, e eles precisavam fazer uma aliança. Diga glória a Deus. No capítulo de número 6, no versículo 1 e 8 do livro do profeta Isaías, Deus levantou Isaías com uma voz profética para proclamar ao mundo o nascimento do Emanuel, o menino, aleluia, que seria ele maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Oh, aleluias. Ele profetiza. Ele é uma voz profética para que aquele povo pudesse reconhecer, e Deus estava prometendo através do profeta que viria que seria a voz que iria mudar o rumo da história da humanidade. Este padeceria na cruz do Calvário para salvar aqueles que estavam no pecado, para salvar aqueles que estavam em situações desagradáveis ao Senhor. Aí a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 3, aí Deus levanta o profeta Isaías, aí ele começa a profetizar e começa a denunciar o pecado do povo de Israel. Ele começa a falar: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, aleluias, endireitai em ermos vereda o nosso Deus. Mas Deus, a gente sabe que sempre quando o povo de Israel estava pecando, fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, Deus levantava profeta como Isaías, Deus levantava Elias, Deus levantou Jeremias. No capítulo 4, versículo de número 5 do livro do profeta Jeremias, Deus vai levantar Jeremias como a voz profética às nações, também para anunciar e alertar o povo, dizendo: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz. Aleluia. Olha para quem está perto de você, diga para ele: Deus está te levantando nessa terra. Deus, Ele não quer que você esteja calado diante do pecado da humanidade, diante das transgressões. Não, você não pode passar, você não pode deixar de lado. Não, isso é normal. O que está acontecendo é a culpa dos governantes, porque hoje o homem ele tenta se desculpar, o homem ele tenta culpar alguém ou achar um culpado para jogar a culpa e falar: não, isso é culpa do governo, isso aí é culpa dos homens, isso é culpa das autoridades. Não, é o pecado do povo que está transgredindo os princípios de Deus, e Deus está permitindo situações para que o povo fique alerta. Diga glória a Deus. Aleluias. Será que nós estamos vivendo as profecias? Lógico que nós estamos vivendo os princípios de dores, conforme Jesus Cristo lá em Mateus no capítulo 24, ele fala sobre os princípios de dores, sobre os acontecimentos, guerra, terremoto, todas essas coisas que você está vendo por aí, você não precisa ser espiritual para entender que tudo que está acontecendo no mundo é o sinal que Cristo está voltando. Mas muitas das vezes a igreja de Cristo está calada.
Nós estamos deixando passar desapercebido, queremos culpar alguém, achar um culpado. Não, isso é culpa disso, isso é culpa tal. Sendo que cada dia que passa, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: a humanidade, o homem se tem ignorado os princípios de Deus, tem rejeitado a palavra de Deus, o pecado tem predominado. E as consequências disso tudo, meus irmãos, têm gerado situações terríveis ao mundo. E é preciso você, nós que estamos aqui nesta manhã, ser uma voz profética de Deus e falar assim: olha, o que está acontecendo aí é o pecado da humanidade, é o pecado do povo. É verdade ou não é? Pecado do povo. Então o profeta, no capítulo de número 58, no versículo 1, ele diz assim: clamai em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anunciai ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Deus levantou Ezequiel como uma voz profética para denunciar o pecado dos filhos de Israel, dizendo: eles que ouça, quem deixe de ouvir. Ezequiel no capítulo 2, versículo de número 5, ele disse: Deus vai usar o profeta, Deus vai usar este homem como uma voz profética para denunciar o pecado dos filhos de Israel, dizendo: eles que ouça, que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, ou seja, Deus levantou o profeta para denunciar as consequências do pecado do povo de Israel. Estava trazendo situações desagradáveis. O povo estava sofrendo. A gente sabe que todas as vezes que o povo de Israel pecava contra Deus, transgredia a lei de Deus, os princípios de Deus, já não queria mais reconhecer a Deus, não queria mais se humilhar, aí Deus permitia situações terríveis, o povo estava lá sofrendo, sofria. O castigo de Deus vinha sobre cada um deles, sobre aquele povo, sobre aquela terra, por causa dos pecados, da sua iniquidade. E a gente sabe que o mundo que nós estamos vivendo está passando por estas situações. Mas por quê? Qual é a culpa? Quem é o culpado? O povo que não reconhece que ele